ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A terceira advertência. A primeira foi que ninguém escravize a mente de vocês. A segunda foi que ninguém julgue vocês com base nas leis dietárias e de festas de Israel. E a terceira, que ninguém se faça de árbitro contra vocês, que não chegue ninguém no meio de vocês arbitrando e colocando o cartão vermelho e dizendo: você está expulso do jogo, você não vai entrar no reino dos céus, porque você não segue a nossa gnose, você não cultua os anjos, você não segue essa visão do gnosticismo. Paulo disse: não deixa ninguém chegar na igreja e se fazer de juiz da fé de vocês com base, olha só, primeiro, pretextando humildade. Você sabe como é que esse pessoal chega, né? Piedoso, humilde, pessoa de oração, que tem uma vida santa, reta, perfeita, vem assim, com humildade. Nenhum falso profeta vem com rótulo na testa, herege, nenhum deles vem. Eles vêm parecendo crente piedoso, né? Homem de oração, então, mulher de oração, tudo. Eles vêm assim, primeiro, pretextando humildade. Segundo, culto dos anjos, baseando-se em visões. A gente tem que cultuar os anjos. É isso que os gnósticos diziam, né? Eu venho dizendo isso desde ontem. Nós temos que cultuar os espíritos elementares, os anjos, os principados e potestades, porque são seres superiores, mediadores entre nós e Deus. Vocês sabem então o que está por trás desse ensino? Quem é que sempre quis ser adorado? O diabo. O que ele propôs a Jesus lá no deserto? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o que está por detrás de qualquer doutrina, religião que fala de culto aos anjos, cultuar os anjos, adorar os anjos? É o diabo, naturalmente. Porque ele quer adoração. Então, esse pessoal estava chegando e dizendo: olha, nós temos que cultuar os anjos, temos que dar adoração aos anjos também. Aí, se fosse feita a pergunta, mas com base em quê? Porque Paulo nunca ensinou isso. Paulo admitia principados e potestades, mas ele mandou a gente ter cuidado. Né? Inclusive, lá em Éfeso, quando ele pregava, ele dizia: tome a armadura de Deus, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, o mundo angélico é misterioso, é invisível, é sutil. Você nunca sabe com que tipo de anjo você está falando, porque diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo ensinou isso, que Satanás se transforma em anjo de luz. Então, contato com anjo é extremamente perigoso. Qual é a base que eu tenho para cultuar anjo? Como é que eu sei que por detrás desses anjos não estão demônios? Aí a resposta é: não, porque eu tive uma visão. Não é isso aqui, ó? Baseando-se em visões. Não, eu tive uma visão. Deus me apareceu, me deu esse conhecimento secreto, essa gnose que vocês não têm. Paulo não tinha esse conhecimento, mas eu tenho esse conhecimento, dizia o falso mestre. E esse conhecimento significa, no final, que nós temos que apaziguar, temos que adorá-los, cultuá-los para podermos chegar até Deus. No gnosticismo estabelecido do século II, quando o gnosticismo se tornou uma religião bem organizada e tudo mais, ele chamava esses anjos de íons, e tinham diversos níveis de íons entre nós e Deus que nós tínhamos que vencer. À medida que a gente progredisse no conhecimento, a gente ia avançando nessa escala hierárquica de anjos, até que finalmente chegaríamos lá na presença de Deus e na presença de Cristo. Embora não ainda com toda a sofisticação do século II, mas já no século I o gnosticismo trazia essa ideia do culto a anjos. E qual era a autoridade? Baseada em visões. Eu poderia passar aqui um bom tempo mostrando para vocês que praticamente toda falsa religião que surgiu do cristianismo até hoje, ela foi baseada em visões. Um dia um pastor de cabras, chamado Mohammed, entrou numa caverna, onde ali teve uma visão de um anjo, o anjo Gabriel, que apareceu para ele e disse: o judaísmo e o cristianismo foram duas etapas da revelação final de Deus, mas agora eu vou te dar a última revelação, escreve aí. Mohammed não sabia ler nem escrever, decorou, passou para um colega que escreveu e saiu o Alcorão, o livro base do islamismo, baseado nas visões que Mohammed teve numa caverna do anjo Gabriel. Não muito tempo, durante a Idade Média, se você perguntar qual foi a autoridade com a qual a igreja cristã trouxe certas práticas místicas à igreja, eles vão falar de aparições de Maria, aparições dos santos, visões que tiveram os místicos do deserto na contemplação de Deus. Muitos deles eram levados a ter visões do Cristo e assim por diante. E com base nisso, práticas místicas foram introduzidas na igreja na Idade Medieval, dando aquele trabalho todo para os reformadores, tirar tudo isso e dizer sola a Escritura, somente a Bíblia. Depois da Reforma Protestante, ou durante o tempo da Reforma Protestante, já tinha grupos falando, Calvino chamava de os entusiastas, que diziam que dizer que Deus fala só pela Bíblia era prender Deus, o Espírito Santo, num livro. Deus nos fala diretamente do céu hoje, da mesma forma que falou com Abraão, diriam os entusiastas. E Calvino teve que escrever um tratado, primeiro em francês, depois traduziu para latim, onde ele então enfrentava estes entusiastas que havia durante o período da Reforma. Mais tarde, no período da expansão da Reforma Protestante, surgem grupos como Quakers e outros que tinham visões de Deus, que
ficava o nome Quaker, né, porque eles entravam em transe e ficavam tremendo, então não tem nada novo debaixo do sol hoje em dia, né? O pessoal que não conhece a história da igreja pensa que a gente está assim vendo coisa nova, nada. Na época da Reforma já tinha todo esse tipo de manifestação que o pessoal vem hoje, pastor metralhadora, já viu no vídeo no YouTube, pastor metralhadora, pastor peão que fica rodando. Eu vi um pastor que depois de ter sido batizado com o Espírito Santo queria subir num pau de sebo montado no meio da igreja. Está tudo na internet, mas nada disso é novidade, na época da Reforma já tinha tudo isso. Um dia um menino chamado Joseph Smith, ele disse que, quando acordou, que durante a noite, ao lado da cama dele, apareceu um anjo chamado Moroni, dizendo: todas as religiões estão erradas e eu vou te dar a revelação para os santos dos últimos dias, que está escrito em egípcio antigo, numas placas que eu vou te mostrar a localização. Joseph Smith foi lá, fez a tradução do egípcio antigo para o inglês e surge o livro dos Mormons. O mormonismo é baseado nisso. Eu poderia escandalizar alguns de vocês aqui com mais algumas histórias que vocês vão ficar surpresos de onde determinadas coisas que os evangélicos aceitam hoje como padrão surgiu com gente tendo visão. Como, por exemplo, ninguém me jogue pedra, a ideia do arrebatamento secreto foi uma visão que uma moça teve num congresso de escatologia realizado há cerca de 200 anos atrás pelos irmãos Plymouth, lá na Europa. Essa moça teve uma visão de Cristo vindo secretamente para arrebatar sua igreja antes da grande tribulação, doutrina que nunca tinha sido ensinada na igreja antes disso. G12, Castellani teve uma visão de Cristo dizendo que a igreja estava errada esses 2000 anos, porque não entendeu que Cristo queria que a igreja fosse discipulada em grupo de 12, por isso que ele tinha chamado 12. Era isso que a igreja deveria ter continuado a fazer. Mas agora Cristo apareceu a Castellani e mandou que ele restaurasse a vontade de Deus na igreja. Daí surge o movimento G12. E, como eu disse, a lista vai longe. Mas o que eu quero dizer é que, geralmente, a base de autoridade que é apresentada para esses novos ensinos é: eu tive uma visão. Deus me disse, Deus me apareceu, um anjo do Senhor me revelou. Por isso que a gente fica nervoso com gente dizendo isso, né? Deus me disse. Porque se Deus lhe disse, meu irmão, se Deus falou, você está acima de crítica. Eu vou dizer o quê? Se Deus lhe apareceu, se Deus lhe revelou isso, está acima de qualquer crítica, porque qualquer coisa que eu vou lhe dizer, eu estarei indo contra o Todo-Poderoso, e eu não me vejo nessa função. E a Bíblia não nos ensina isso. Diz que é para testar os espíritos, é para examinar os profetas, é para confrontar os falsos mestres, que geralmente vêm com esse tipo de coisa. Paulo diz: olha, não deixe esse pessoal se colocar como árbitro da fé de vocês, pretextando visões. O resultado é culto de anjo e outras coisas. Essas pessoas, final do verso 18, são infatuadas, cheias de si, sem motivo algum, na sua mente carnal. Não tem nada de espiritual aí, é simplesmente a mente carnal sendo religiosa e inventando coisa nessa área. Não retendo a cabeça que é Cristo, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está dizendo, isso aí não tem nada a ver com Jesus, porque ele já tinha dito, em Cristo é cristão, todo o mistério de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, tudo está entesourado nisso. Essas ideias que estão aparecendo aí, nenhuma delas glorifica Cristo, nenhuma delas exalta Cristo, nenhuma delas é baseada em Cristo. É tudo fruto de uma mente carnal que apela para visões, trazendo esses falsos ensinos. Por isso, ninguém seja juiz de vocês, seja árbitro de vocês trazendo essas coisas.